O evangelho de hoje é João 18, do 1 ao 19 e o 42. Naquele tempo, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Lá havia um jardim, no qual ele entrou com seus discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus muitas vezes ali se reunia com seus discípulos. Judas, pois, levou o batalhão romano e os guardas dos sumos sacerdotes e dos fariseus com lanternas, tochas e armas, e chegou ali. Jesus, então, sabendo tudo o que ia acontecer com ele, saiu e disse: A quem procuras? A Jesus de Nazaré. Responderam. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo perguntou-lhes: A quem procurais? Responderam: A Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai que estes aqui se retirem. Assim se cumpria a palavra que ele tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me deste. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a ponta da orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Será que não vou beber o cálice que o meu pai me deu? O batalhão, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Primeiro, conduziram-no a Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás é quem tinha aconselhado aos judeus: É conveniente que um só homem morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Ele entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a empregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada da porta disse a Pedro: Não pertences tu também aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os servos e os guardas tinham feito um fogo, porque fazia frio. Estavam se aquecendo, e Pedro estava com eles para se aquecer. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando assim falou, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus replicou-lhe: Se falei mal, mostra em que falei mal. E se falei certo, por que me bates? Anás, então, mandou-o, amarrado a Caifás. Simão Pedro continuava lá, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Pedro negou de novo, e à mesma hora o galo cantou.
de Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de madrugada. Eles mesmos não entraram no palácio, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse um malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o segundo vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido matar ninguém. Assim se revelava o que Jesus tinha dito, indicando que morte havia de morrer. Pilatos entrou, de volta, no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isso por ti mesmo, ou os outros lhe disseram isso de mim? Pilatos respondeu: Acaso sou eu judeu? Teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos lhe disse: Que é a verdade? Dito isso, saiu ao encontro dos judeus e declarou: Eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Mas existe entre vós um costume de que, por ocasião da Páscoa, eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Eles então se puseram a gritar: Este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um assaltante. Pilatos então mandou açoitar Jesus. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça de Jesus e o vestiram com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E batiam nele. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui para fora, diante de vós, para que saibais que eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Ele disse-lhes: Eis o homem. Quando o viram, os sumos sacerdotes e seus guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, porque eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Os judeus responderam-lhe: Não temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou no palácio outra vez e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse-lhe: Não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e poder para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus continuavam gritando: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras,
Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar conhecido como Pavimento. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Vou crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos rei senão César. Pilatos, então, lhes entregou Jesus para ser crucificado. Eles tomaram conta de Jesus. Carregando a sua cruz, ele saiu para o lugar chamado Calvário. Lá, eles o crucificaram com outros dois, um de cada lado, ficando Jesus no meio. Pilatos tinha mandado escrever e afixar na cruz um letreiro. Estava escrito assim: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram o letreiro porque o lugar onde Jesus foi crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes disseram então a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, e sim, ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilato respondeu: O que escrevi, escrevi. Depois que crucificaram Jesus, os soldados pegaram suas vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. A túnica era feita sem costura, uma peça só de cima embaixo. Eles combinaram: Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar sorte para ver de quem será. Assim, cumpriu-se a escritura: Repartiram entre si as minhas vestes e tiraram a sorte sobre minha túnica. Foi isso que os soldados fizeram. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Depois disso, sabendo Jesus que estava consumado, e para que se cumprisse a escritura até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram no ramo de isopo uma esponja embebida de vinagre e a levaram à sua boca. Ele tomou o vinagre e disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia de preparação do sábado, e este seria solene. Para que os corpos não ficassem na cruz no sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas, primeiro a um dos crucificados com ele e depois ao outro. Chegando a Jesus, viram que já estava morto. Por isso, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado golpeou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E um outro texto da escritura diz: Olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus às escondidas, por medo dos judeus. Pilatos o permitiu. José veio e retirou o corpo. Veio também Nicodemos,
aquele que anteriormente tinha ido a Jesus de noite. Ele trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e de aleóis. Eles pegaram o corpo de Jesus e o envolveram com os perfumes em faixas de linho, do modo como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém tinha sido ainda sepultado. Por ser dia de preparação para os judeus, e como o túmulo estava aberto, foi lá que eles colocaram Jesus. A Sexta-feira Santa é um dia em que a Igreja nos deseja ensinar que todos podemos estar unidos ao mistério da paixão de Cristo, não só pelo sofrimento e cruzes que já carregamos, mas também pelo ato de fé. Isso se vê de modo especial pela própria estrutura da liturgia que hoje celebramos. Deve nos chamar a atenção, com efeito, o fato de a Igreja, no dia mesmo em que Cristo consumou pela cruz sua entrega ao Pai, não renovar sacramentalmente o sacrifício redentor da paixão. Ouvem-se as leituras, medita-se longamente sobre a morte do Filho de Deus encarnado, intercede-se pelo mundo inteiro, adora-se a cruz e, por fim, comungam os fiéis o corpo e o sangue do Salvador, mesmo sem a renovação e cruenta do sacrifício cruento de que hoje se faz memória. Com isso, quer nos ensinar a Santa Igreja que podemos sim estar unidos à paixão do Senhor de muitas maneiras. Uma delas, por certo a mais sublime e perfeita, é a celebração eucarística, mas também a oração íntima a Deus, feita numa pobre capela ou mesmo num cômodo discreto em casa, nos pode unir, mediante a fé com que rezamos, ao amor sacrificial de Jesus Cristo. Por isso, a liturgia de hoje, fazendo descansar os altares sobre os quais se imola dia após dia o Cordeiro de Deus, não se limita a ser um ato comunitário, senão que é e deve ser, antes e fundamentalmente, o encontro pessoal de cada fiel com o Senhor crucificado. As leituras já nos convidam a isso e preparam-nos o espírito para a recepção física de Cristo na Eucaristia, porque a escuta atenta e piedosa da Palavra de Deus, como nos demonstram em várias passagens as Santíssimas Escrituras, é uma forma não menos real e profunda de encontrar-se com Jesus. Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho? Uma vez em contato com Cristo pela fé em sua palavra, a Igreja nos chama em seguida a interceder pelo mundo todo, a exemplo de mesmo Cristo, que com os braços estendidos na cruz, abarca de um a outro extremo da terra, sem deixar um único homem sequer privado do seu amor salvífico. Acolhendo na fé a palavra de Deus, nós recebemos este mesmo amor para depois o fazermos transbordar com ainda mais fé sobre todos os que, infelizmente, ainda não creem nem se aproveitam dos frutos copiosíssimos da redenção. A fé com que ouvimos e rezamos vem somar-se ainda à fé com que nesse dia jejuamos com especial rigor, a fim de que os nossos pobres méritos percam-se
e fundam-se com os méritos infinitos daquele que hoje padece, não só fome física, mas fome e sede do amor de tantos que não amam, que nele não creem, que nele não esperam, que não o adoram. E é por isso, como manifestação da caridade que lhe temos e para reparar a falta de caridade com que muitos o desprezam, que antes da comunhão, a Santa Madre Igreja nos dá a alegria de adorarmos a Santa Cruz, símbolo do madeiro bendito, em que esteve pendente a salvação deste mundo tão ingrato, aquele que tanto o ama. Assim, depois de todos esses gestos e cerimônias, ordenados a nos excitar e alimentar a fé, temos por fim a graça de nos unir fisicamente na Eucaristia àquele a quem já estamos espiritualmente unidos por tantos atos de fé, de esperança e de caridade, como uma pessoa que se une ao esposo num doce e íntimo colóquio, onde podemos consolar ao Cristo que sofre com o pouco de amor que lhe somos capazes de dar. Que hoje, tanto nas leituras e na oração, quanto na adoração e na comunhão, Ele nos encontre, não só de corpo presente, mas de mente desperta e coração disposto, prontos para nos deixarmos configurar a sua cruz e abrasar pela caridade infinita manifestada no seu mistério pascal.